Pessoal, Guilherme Derrite por aqui. Eu recebi uma pesquisa que tratou de consultar a população entre os dias 29 e 30 de outubro a respeito das operações do combate ao narcotráfico, combate ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Qual a reflexão que a gente tem que ter ao fazer a leitura dessa pesquisa aqui? Bom, essa pesquisa ela perguntou para a população se a população achou que as operações no estado do Rio de Janeiro, nas comunidades, no combate ao narcoterrorismo, ao narcoestado, elas foram adequadas ou se na opinião dessas pessoas houve excesso e as operações teriam sido inadequadas. Percebam um detalhe aqui. Essa pergunta para a população geral da cidade do Rio de Janeiro. Para 62,3% da população, a operação foi adequada, ou seja, a população aprova a operação. Para 34% houve excesso. No Brasil, de forma geral, ou seja, um pouco mais distante da realidade daquelas pessoas que vivem no Rio de Janeiro, todo o Brasil, que já consome o material da grande mídia, que não conhece de perto a realidade única que o estado do Rio de Janeiro vive, que é uma questão de, no meu ponto de vista, soberania nacional, domínio de território, muito além de uma simples questão da segurança pública. Em todo o Brasil, 52,5% da população aprova a operação, achou a operação adequada. Para 45,8% entendem que a operação houve excesso. Mesmo para pessoas que não convivem com a realidade única do estado do Rio de Janeiro, mesmo assim, mais 50% da população, para 52,5%, eles concordam e acham que a operação foi adequada. Agora, quando a gente vai para as comunidades, o que isso significa dizer? Para as pessoas que convivem de perto com a realidade, que sabem o quanto esse domínio do território ele é prejudicial para a dignidade, para o convívio, para o desenvolvimento, para as famílias que são literalmente exploradas e escravizadas pelo crime organizado. De forma geral, para as pessoas que vivem nas comunidades do Brasil todo, não do Rio de Janeiro, 81% das pessoas que vivem nas comunidades do Brasil aprovam e aprovaram a operação, ou seja, elas gritam por socorro, para que essas famílias sejam libertadas das garras desse narco-estado que tenta se formar no Brasil por conta da fragilidade e da negligência do Estado. E só para 19% da população que vive nas comunidades, elas não aprovam e houve algum tipo de excesso. Agora, quando a gente vai para o cenário mais próximo da realidade, para o Rio de Janeiro, para as comunidades do Rio de Janeiro, 88% das pessoas que convivem na comunidade aprovaram e aprovam operações de combate ao crime organizado, a esses terroristas, que infelizmente é uma realidade, principalmente no Rio de Janeiro, e somente 12% acreditam que houve excesso. O que isso significa dizer? Que muita gente consome o material que é vendido na grande mídia, nos jornais, por vezes até nas redes sociais, material enviesado. Agora, quando você vai e questiona e pergunta para as pessoas que conhecem de perto o quão difícil é a situação das pessoas que vivem na comunidade, que sofrem com a ausência do Estado e sofrem com o narcoterrorismo, com o domínio de território, com o tráfico de drogas, com o monopólio da distribuição de energia, de internet, de água, de gás, aí para 88% dessas pessoas, para quem está mais próximo da realidade, essas operações foram adequadas e contam com aprovação. Nós passamos por isso também no estado de São Paulo, durante a Operação Escudo e a Operação Verão, que amplamente criticada por vários setores da mídia, mas quando se perguntava para quem convive lá no Guarujá, em Santos, aliás, foi feita uma pesquisa interna, que infelizmente não foi divulgada, mas a pesquisa interna apontava exatamente 85% de aprovação em todo o estado, mas quase 90%, exatamente parecido com a pesquisa que foi feita pela Atlas Intel no Rio de Janeiro. Quase 90% da população apoiou a atuação da polícia contra esses criminosos terroristas que dominam o território, que exploram o tráfico de drogas, que fazem com que pessoas trabalhadoras, que a maioria que moram nas comunidades, tenham essa preocupação com a vida dos seus filhos, dos seus familiares, enfim. Então, fica aqui um recado claro para aqueles que não entenderam que o problema de segurança pública no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, tem membros da segurança pública que são verdadeiros heróis, que arriscam suas vidas diariamente, que trocam tiros, que têm uma realidade única no nosso país e que mais do que nunca precisam do nosso apoio. E o Estado precisa tipificar e classificar esses criminosos de altíssima periculosidade
de uma forma diferente do que há hoje no Código Penal brasileiro, no Código de Processo Penal brasileiro e nas leis infraconstitucionais. Então, pesquisa Atlas Intel de 29 e 30 de outubro de 2025.